E se eu te dissesse que os faraós, as figuras mais poderosas do Egito Antigo, tinham um segredo obscuro que eles faziam de tudo para esconder do povo? Algo tão bizarro que até hoje causa arrepios? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo o que você pensa sobre a realeza egípcia. Todo mundo conhece a história da tumba de Tutankhamon, certo? Mas você sabia que a maldição, que supostamente atingiu os exploradores da tumba, tinha um fundo de verdade, mas não era mágica? O que foi encontrado junto ao corpo do jovem faraó foi um legado de deformidades e doenças. Ele tinha uma malformação no pé esquerdo, o que o obrigava a usar bengalas, e também sofria de outras condições. Sabe por quê? A resposta está na tradição bizarra dos faraós se casarem com parentes próximos, como irmãs e tias. Acreditava-se que isso mantinha a pureza do sangue divino, mas a ciência nos mostra que a endogamia, o casamento entre parentes próximos, causa um aumento drástico de doenças genéticas. O que era para ser uma linhagem perfeita, na verdade, era uma linhagem de fragilidades que eles tinham que esconder a todo custo para manter a imagem de deuses. Os cientistas descobriram inclusive que a morte de Tutankhamon pode ter sido acelerada por uma combinação dessas condições e uma infecção por malária. Uma ironia cruel para alguém que se considerava um deus vivo, não acha? Sempre que pensamos em faraós, a imagem que vem à cabeça é de líderes com aquelas perucas majestosas e impecáveis, como a famosa máscara de Tutankhamon. Mas a realidade era bem diferente. Na verdade, a maioria dos faraós raspava a cabeça e o rosto por completo, e não era por estética. A higiene no Egito Antigo era um desafio enorme, e os piolhos eram uma praga terrível. Raspar a cabeça era a forma mais eficaz de combatê-los. As perucas feitas de lã ou cabelo humano não eram apenas um adereço de moda, eram uma camuflagem para esconder a calvície e a falta de cabelo, além de servirem como uma forma de proteção contra o sol escaldante. Eles também usavam barbas postiças para manter uma aparência de virilidade e poder, já que a barba raspada era comum. Era uma fachada elaborada para esconder o lado comum e cheio de piolhos da realeza. O harém do faraó era um mundo de segredos. Embora fosse um lugar de poder e intrigas, onde as concubinas disputavam a atenção do faraó, existiam rumores e práticas que nunca chegavam aos ouvidos do povo. Alguns documentos e interpretações de textos antigos sugerem que a vida sexual dos faraós ia muito além do convencional. Há indícios de que alguns faraós mantinham relações com outros homens, ou até mesmo com crianças em rituais religiosos. Outro ponto intrigante é a incestuosa relação com suas próprias filhas, como o caso de Ramsés I, que se casou com pelo menos 2 de suas filhas para fortalecer seu poder. Essas práticas, consideradas inapropriadas para o povo, eram justificadas como necessárias para manter a linhagem divina e o poder político, mas precisavam ser escondidas para não chocar a população e evitar revoltas. Todo mundo fala sobre o tesouro de Tutankhamon, mas e o da rainha Nefertiti, a esposa do faraó Akhenaton? Ela desapareceu da história por um tempo, e sua tumba nunca foi encontrada. Essa ausência levou os historiadores a criarem algumas das teorias mais fascinantes do Egito. Uma delas sugere que Nefertiti era muito mais do que apenas uma rainha bonita. Ela era uma estrategista política e militar de mão cheia, e após a morte de Akhenaton pode ter assumido o poder como faraó, disfarçada de homem, com um nome diferente, talvez Smenkhkare. Se isso for verdade, o que ela escondia não era um tesouro de ouro, mas o seu próprio poder e a história de uma mulher que foi muito além do que era permitido, apagando seu próprio legado feminino, para garantir a estabilidade do Egito. É impressionante pensar que por trás de toda aquela pompa, riqueza e poder, os faraós eram tão cheios de segredos. De doenças genéticas a piolhos, passando por vidas secretas e a ocultação do poder feminino, eles faziam de tudo para manter a imagem de deuses perfeitos e inabaláveis. O que mais me choca é o fato de que, mesmo com todas essas fragilidades, a realeza se manteve por milhares de anos. Agora, qual desses segredos te chocou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu mergulhar nessa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!